como tratar a síndrome metabólica. Como eu falo em diversos vídeos meus, falo nas minhas consultorias e para todas as pessoas que me acompanham, o nosso corpo não é uma calculadora. O nosso corpo ele é um sistema metabólico que responde com gatilhos hormonais para as coisas que nós comemos ou fazemos. Então, quando você faz atividade física, seu corpo responde produzindo alguns hormônios. Quando você coloca açúcar para dentro do seu organismo, o seu corpo responde produzindo alguns hormônios. Quando você coloca carne para dentro do seu organismo, o seu corpo responde de outra forma, produzindo outros hormônios. Quando você está com fome, seu corpo produz grelina. Quando o seu corpo está satisfeito, seu corpo produz leptina. E por aí vai, né? O seu corpo constantemente produzindo ali hormônios de saciedade, de fome, de armazenamento de gordura, de utilização de energia, né? Então quebra esse glicogênio muscular, nós precisamos de mais energia, precisamos de glicose. Então quebra o glicogênio muscular para poder ter glicose e aí o seu corpo vai funcionando. Então quando a gente pensa no corpo somente como uma calculadora, né? Para você emagrecer, você precisa comer menos calorias do que você gasta. Se você está engordando é porque você está comendo mais calorias do que você está gastando. Seu corpo não funciona bem assim, porque como eu disse, o seu corpo não é uma calculadora. Então a síndrome metabólica é quando você começa a desregular alguns hormônios, né, e isso aumentando drasticamente a chance de você ter algumas doenças ou mesmo já tendo algumas doenças. E isso começa normalmente com a resistência à insulina, que é produzida em excesso por causa da quantidade de açúcar, né, de carboidratos refinados que o seu corpo está ingerindo. Então quem me acompanha aqui no canal, né, já viu falando infinitas vezes, né, que quando o seu corpo recebe muito açúcar, né, e você, se você já foi num médico e ele te pediu ali o exame de glicose em jejum, ele viu lá a sua glicose está alta, tem que diminuir a glicose do sangue. Por quê? Porque a glicose não pode ficar em excesso no seu sangue. Ela é lesiva, ela é tóxica, tem um nível máximo de glicose que pode ficar ali no seu sangue, né? Quando começa a passar muito o número dessa glicose, você comeu alguma coisa, comeu um doce, essa glicose vai subir. Né? Essa glicose vai subir e ela não pode ficar muito alta. O que seu corpo faz? Produz insulina, né? Essa insulina ajuda a direcionar essa glicose para o seu músculo, né? Armazenando ali em estoque de glicogênio muscular. Depois armazena também no seu fígado, né? Mas 80 a 85% do seu estoque de glicogênio são nos seus músculos. E aí você vai lá, come outro doce. Aí o corpo, opa, vamos tirar isso aqui do seu sangue novamente, né? Distribui lá para o seu músculo, distribui para o seu fígado. Aí você come doce novamente. Aí você vai fazendo isso repetidas e repetidas vezes. O que acontece? Chega uma hora que o seu corpo ele produz insulina, mas a insulina não consegue mais colocar glicose para dentro do músculo, né? Ela não consegue mais colocar para dentro do seu fígado, seus estoques de glicogênio estão cheios. E aí ela responde produzindo mais insulina, porque ela acha que é um problema de insulina, né? Pô, não tá andando a glicose para onde ela deveria. E aí sobrecarrega lá o pâncreas, que começa a produzir muita insulina, e aí faz com que o seu corpo comece a produzir muita insulina, que é um hormônio que dá um estímulo para você armazenar aquela energia em excesso, né? Só que você não consegue mais armazenar como glicogênio muscular, o seu corpo, né, muda a via metabólica, o seu corpo começa a armazenar como gordura, né? Vira ali glicerol, depois triglicerídeos, e aí começa a estocar nos seus tecidos adiposos, né? Começa estocando, né, na subcutânea, na sua pele, e depois começa a estocar também entre os seus órgãos, né, que a gente chama ali de gordura visceral, e depois no fígado. Cada parte dessa que eu citei, né, tem uma quantidade ali que você consegue armazenar, né? Você consegue armazenar muita gordura subcutânea, você consegue armazenar um pouco de gordura visceral por causa do tamanho do seu tórax, e consegue armazenar, né, pouquinha gordura no fígado, porque o fígado é um órgão pequeno. Então, quanto mais vai chegando ali, né, gordura visceral e do fígado são as mais perigosas, né? Então quando você tem uma pessoa, né, com esteatose hepática, ou quando você tem pessoas com gordura visceral, por isso que fala assim, são as pessoas com maior risco cardíaco, né? Porque essa gordura, né, aqui no nosso tórax, ela é muito prejudicial para o nosso corpo, ela danifica e atrapalha o funcionamento de todo o nosso corpo. Então quando você pega uma pessoa com síndrome metabólica, né, que como eu disse, começou com uma resistência à insulina, ela começa a desregular um monte de coisa. Né? Desregula a nossa produção natural de colesterol. O colesterol é um problema? Não, o nosso corpo ele precisa de colesterol, o nosso corpo produz colesterol. Né? Colesterol é importante para a gente produzir hormônios, importantíssimo para os ácidos biliares, importantes, né, para hormônios sexuais, importantes para membranas celulares. Então nós precisamos de colesterol, o nosso corpo produz 85% do colesterol no fígado. Mas quando você começa a ter uma síndrome metabólica, né, desregula a sua produção de colesterol, você começa a ficar com um LDL muito maior, né, e com um perfil do LDL, né, que tem dois tipos, o perfil do LDL, que é o que mais oxida e o que mais entope as artérias. Você já está com os triglicerídeos altos, né, como eu expliquei lá, a via metabólica, né, de excesso de glicose, que não pode ficar, né, começa a virar glicerol, depois triglicerídeos. Então você começa a atrapalhar o seu sistema como um todo.
né? E o seu corpo começa, que a gente chama, né, de um incêndio. E aí uma vez que seu corpo está com um incêndio, né, tudo atrapalha, né? A pessoa que tem síndrome metabólica, ela comer um pão com queijo, um pão com ovo, é completamente uma pessoa saudável, né? Um organismo saudável comer um pão com ovo. Ah, porque o ovo tem proteína, né? Então ela ajuda um pouquinho ali na absorção daquele carboidrato, diminui, né, a carga glicêmica da farinha branca. Para uma pessoa com um corpo saudável, realmente, né, ajuda ali o perfil de alimentação dele, da refeição fica um pouquinho melhor. Mas para uma pessoa que está com síndrome metabólica, ela precisa interromper o máximo possível a ingestão de açúcares e carboidratos refinados, porque o corpo dela já não consegue mais agir de uma forma natural. Como eu disse, qualquer coisa que chega no organismo, ela está produzindo muita insulina, e a insulina em excesso faz com que o corpo ali constantemente esteja mandando sinal de armazenar tudo que você come em forma de gordura, além de problemas de fica com triglicérides alto, né? A insulina elevada faz com que tenha um aumento de rigidez dos vasos sanguíneos, né? Então, rigidez do vaso sanguíneo faz com que você aumente a pressão arterial, porque o seu coração bombeia o sangue não consegue passar no vaso, né? O vaso não tem mais aquela motilidade, né? Aquela elasticidade que ele tinha antigamente, né? De aumentar muito o calibre quando precisasse passar muito sangue e fechar quando precisasse passar pouco. Ele está rígido. A insulina deixa o vaso mais rígido, deixando o vaso mais rígido faz com que você também tenha um aumento da pressão arterial, né? Um aumento da pressão arterial faz ali com que o momento que você precise de mandar muito sangue, né? Precisou correr para pegar o ônibus, ou então ficou um pouco mais nervoso, é o momento que acontece o seu infarto. Então, é muito perigoso, né, a síndrome metabólica, porque ela começa a agir ali em diferentes partes do corpo, né? Começa a agir também no seu cérebro, ela aumenta muito a chance de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, ela aumenta muito o risco de câncer. Então, ela desregula o seu funcionamento hormonal, né, de várias glândulas e de vários órgãos do seu corpo. Então você precisa corrigir, né? Quando você começa ali a ter uma resistência à insulina, quando você já tem uma síndrome metabólica instaurada, você precisa corrigir de uma forma muito séria. Não tem meio termo, não tem assim, mas deixa eu comer aqui um docinho no final de semana, deixa eu comer aqui, em vez de trocar aqui, você comia pão, né? E trocar por ovo e frutas, né? Deixa eu comer o pão com ovo. Uma pessoa que está com síndrome metabólica, ela está com um incêndio acontecendo no organismo dela. Ela precisa parar esse incêndio. Ela precisa interromper, né? Pelo menos por um tempo até organizar o corpo dela, tudo que faz mal. Então ela tem que interromper, né, açúcar e carboidratos refinados para ontem, para que o corpo dela, né, comece a melhorar, né, todo o perfil lipídico, comece a melhorar como ele vai utilizar aquela glicose, aquele glicogênio que está no músculo, a glicose sanguínea, comece a esvaziar esses estoques de glicogênio muscular, né, fazendo atividade física, né, movimentando ali ao longo do dia, e aí começando a baixar a glicose que está no sangue, fazendo com que o corpo volte a conseguir responder, né, a essa produção de insulina e mandar estoque novamente lá pro músculo. Depois que ela organizar a casa, né? Depois que acabar o incêndio, aí sim você pode comer uma coisa ou outra no final de semana, né? Não tem problema, as exceções não são problema. Mas num organismo que está inflamado, num organismo que está pegando fogo, né? Que a síndrome metabólica é isso, o organismo está em incêndio. Ela precisa parar de jogar gasolina, porque no organismo que está em incêndio, né, qualquer farinha branca que você comer, qualquer refrigerante que você tomar que tem açúcar, qualquer docinho que você comer na festa de criança, vai fazer com que o seu corpo esteja recebendo ali uma gasolina no incêndio, né? Na hora que tá tendo lá um incêndio, qualquer copo de gasolina que você jogar, você aumentou muito o incêndio, casa pegando fogo. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar de jogar o combustível, mudando completamente sua alimentação para comer somente vegetais, frutas, legumes, carnes, castanhas, ovos e sementes, somente coisas naturais. Muda o lugar que você faz compra, né? Para de fazer compra no supermercado, vai fazer compra somente no hortifruti e no açougue. Ali você vai encontrar alimentos naturais, né, que vêm da terra, que nós sempre comemos ao longo de milhares de anos, que não vão dar os gatilhos metabólicos, né, para o seu corpo ficar produzindo aquela quantidade de insulina. Vão ter alimentos com muito mais fibras, muito mais mastigação, com muito mais nutrientes. E aí você vai recuperar a sua saúde, né? Você vai fazer com que o seu corpo reorganize a casa. Reorganizando a casa, aí fica tudo bem para você ir para as exceções. Então, né, muda o perfil da alimentação, né? E como eu falei aqui da atividade física vai ser importantíssima nesse processo também, porque ela vai fazer com que você gaste esse glicogênio que está no seu músculo, né? Ele também vai fazer com que você ganhe mais músculo, porque fazendo um treino de força e tendo hipertrofia, é como se você ganhasse mais prateleiras para poder guardar essa glicose que está no seu sangue. Então, além de gastar, você também tem mais lugares de armazenar. Então,
não vai fazer atividade física, a atividade física vai ajudar muito a você reverter a síndrome metabólica, reverter diabetes tipo 2, já vi infinitos casos de reversão de diabetes tipo 2 quando as pessoas melhoram a alimentação e começam a fazer atividade física, então é completamente possível. E se você está na dúvida se você está com síndrome metabólica ou não, qual exame eu preciso fazer, Pedro? Eu te falo um exame gratuito e fácil de você fazer. Se você está olhando no espelho e está vendo, né, que sua barriga está avantajada, que você está com muita gordura na barriga, muita gordura no culote, né, gordura no braço, enfim, se você está olhando, né, e está vendo que seu corpo já está com um excesso de gordura, eu já consigo te afirmar que você está com uma síndrome metabólica. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas eu não tenho resistência à insulina, olha aqui meu exame de sangue, né? Minha glicose está boa. Sua glicose pode estar boa ali naquele exame de sangue, mas a sua resistência à insulina já está instaurada, porque precisa de um outro exame para poder ver isso. Só que nem precisa de exame nenhum, né? Como eu disse, se eu bater o olho na pessoa e falar assim, você está com síndrome metabólica, você está com resistência à insulina. Porque a pessoa que está com excesso de peso, eu consigo garantir que ela é uma pessoa ali que está com a produção de insulina desregulada. Então se você olhou no espelho, né, está com excesso de peso, você está com síndrome metabólica, você está com resistência à insulina, muda o perfil da sua alimentação para ontem, começa a fazer atividade física para ontem, se você não quiser chegar nas consequências mais graves da síndrome metabólica, né? Que é o infarto, que são os cânceres, que são as doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer e, obviamente, né, o diabetes tipo 2. Eu quero que você comente aqui embaixo, você já viu algum caso de reversão de síndrome metabólica ou de diabetes? Eu quero que você comente, né, como está a sua saúde, né? Você está satisfeito com o seu corpo, seu estado de saúde atual? Compartilhe esse vídeo, né, com alguma pessoa que você acha que pode estar com síndrome metabólica e esse vídeo vai ajudar ela a contornar essa situação. Se inscreve aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Curte esse vídeo e eu vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre como comer mais verduras e legumes. Tenho certeza que vai te ajudar muito a você alcançar o seu peso ideal, a você tratar, né, uma síndrome metabólica, a você realmente ter uma saúde que você deseja. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá. Até mais.